O título dessa mensagem é Incompletos para a Glória de Deus. Eu quero te convidar a ler comigo um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 41, que diz assim, a palavra do Senhor. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém. Queridos, nós prosseguimos com essa minissérie intitulada Chamados para Servir, cujo objetivo principal é debruçarmos na principal vocação de um discípulo de Jesus Cristo, que é o serviço. Porque, como nós já vimos anteriormente, nós somos chamados para as boas obras. E nós também vimos que o tempo de fazê-las é hoje. E isso deve ser feito para a glória de Deus. E hoje nós vamos expandir um pouquinho mais o assunto, trazendo a ênfase para o que se propõe o título da mensagem, que nós não somos completos. Pelo contrário, nós somos incompletos e Deus, Ele tem propósito nisso. Logo, tudo deve ser para a glória de Deus. Mas muito me chama a atenção que Jesus ele instrui os seus discípulos na privacidade de um lar. No versículo 33, logo no início, vai dizer, estando em casa. Estudiosos, eles sugerem que essa casa possa ser a casa de Pedro. E queridos, convenhamos que tem assuntos que eles são bem pertinentes para casa. A gente tem que conversar sobre alguns assuntos, é dentro de casa mesmo. A gente não pode ter alguns tipos de conversa de maneira pública. Tem alguns assuntos que eles precisam acontecer na privacidade de um lar. E é muito interessante que hoje nós também estamos num lar. Nós estamos na casa de oração. Nós estamos na igreja, onde a família da fé se reúne para poder prestar esse culto em adoração a Deus. E a proposta é hoje nós sermos instruídos dentro da privacidade desse lar. Mas nós vamos entender melhor esse texto, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, e nós faremos isso a partir de 3 pontos que são extraídos da própria leitura bíblica. E o primeiro ponto é a mania de grandeza. Versículos 33 e 34 diz bastante sobre isso. A mania de grandeza. Queridos, nós temos uma tendência à comparação. E nós amamos comparar grandeza. Quem é melhor no que faz? Como que a gente muito cedo começa essa competição de quem faz melhor as coisas. Quem é melhor naquilo que faz? Quem é o homem ou a mulher mais bonito ou bonita? Quem são eles? Quem é o melhor filho? Como tem competição. Basta ter irmãos que têm competição.
Quem é o melhor filho? Lá em casa a gente sempre fica cutucando um ao outro, perto do pai, da mãe, dizendo, ó, o seu filhinho preferido aí. E tem muito essa competição. Quem é o melhor filho? Quem é o melhor aluno? O melhor funcionário? Quem é o melhor líder? A melhor igreja? O melhor escritor? Quem torce para o melhor time? Sobre essa eu vou passar bem rapidamente. Quem é o melhor jogador? Mas o tempo todo nós ficamos falando sobre isso. E há aqueles que comparam até mesmo sofrimento. Basta um dizer que está sofrendo, fala, mas eu estou sofrendo e além disso ainda estou com dor de dente. Você tem esse machucado, mas você não viu o tamanho do meu machucado. E acessando um streaming, por exemplo, de filmes, nós nos deparamos muitas vezes com os 10 melhores filmes. E aí a gente fala, pô, tá todo mundo vendo, deixa eu ver também esse aqui. As 10 melhores séries. E o tempo todo é assim, nós temos premiações elegendo os melhores o tempo todo. O tempo todo. E convenhamos que ninguém gosta de ser o segundo. Porque como diz o ditado popular, o segundo é o primeiro dos últimos. Ninguém quer ser o segundo, nós queremos ser o primeiro para tudo. Nós fomos criados para admirar a grandeza de Deus e imitarmos a Deus, cada dia mais estarmos mais próximos da estatura do varão perfeito. Mas acontece que depois da queda, nós corrompemos esse desejo natural de crescimento em algo perverso, na ideia de comparação, no desejo de ser grande por meio de caminhos tortuosos e pecaminosos. Jesus ele tinha acabado de falar aqui, versículos antes, sobre sacrifício. Se você pegar ali o contexto imediato do texto, você vai ver que Jesus estava falando sobre sacrifício. E os seus discípulos estavam falando sobre autopromoção. Olha só como que eles estavam alinhados no assunto. Jesus falando sobre entregar a sua vida. E os discípulos falando sobre ganhar a vida. Contudo, queridos, uma inquietação como essa, a de que Jesus seria morto, uma vez que eles não compreendiam muito bem o que isso queria dizer, certamente mexeu com eles. E aí eles começam a discutir sobre quem é o maior. Quem deles que é o maior? Ou quem sabe como nós costumamos fazer, já porque Jesus estava falando sobre morte, então vai ver que a conversa deles, eles querendo saber quem era o maior, é naquele sentido que a gente faz muitas vezes. O que sobra para mim, né? Qual que é a minha parte da herança aí? Pô, quem que vai ser o chefe depois que ele pular fora? E esse episódio, ele ocorre logo depois daquele grande milagre, aquela coisa maravilhosa que aconteceu, lá onde aconteceu a transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João, eles presenciaram tamanha maravilha. Isso está lá no versículo 2 a 8 do mesmo capítulo 9. E queridos, fato é que eles vinham pelo caminho com uma discussão acalorada. E certamente eles se exaltaram, porque quando está tendo uma discussão acalorada, vocês sabem como que é. Daqui a pouco, se alguém está por perto, tem que começar a falar, fala mais baixo, para de gritar, se contenha. Então eles pelo caminho, eles se empolgaram com esse assunto, aquela discussão acalorada, e aí com isso as vozes foram levantadas, questionamentos devem ter sido feitos, a ponto de chamarem atenção para que algo de errado não estava certo. Imagine como que não foi essa conversa entre os discípulos. Talvez Pedro ele tenha começado dizendo assim, pessoal, vocês sabem muito bem que eu sou o líder, porque fui eu o porta-voz quando Jesus disse assim, quem vocês dizem que eu sou? E eu falei no nome do grupo. E aí, talvez logo na sequência um interrompeu dizendo assim, mas espera aí Pedro, nós estávamos com você na montanha e nós vimos aquilo que aconteceu de maravilhoso que a gente não pode ficar falando. Pedro, Tiago e João. E aí os outros ali só presenciando esse assunto, talvez já, amostradinho. Talvez Judas já virou logo na sequência e disse assim, mas espera aí,
quem foi que ele confiou a grana? Quem cuida do dinheiro sou eu, e nós sabemos que cuidar do dinheiro é algo de responsabilidade, e sabemos muito bem que, às vezes, quem cuida do dinheiro, quem controla o dinheiro, acaba mandando no grupo. Aí talvez Pedro já não se conteve e disse assim: mas quem foi que andou sobre as águas? E os outros já disseram assim: seu irmão André e nós sabemos muito bem o que aconteceu logo na sequência, hein, Pedro? Então talvez foi isso que começou a acontecer lá no meio deles, eles comparando os feitos, eles comparando as coisas que aconteceram para poder discutir quem era o maior. Queridos, nós achamos que grandeza tem a ver com dinheiro, com fama, com poder, com reconhecimento, com liberdade para fazer o que quiser. Nós tentamos muitas vezes encaixar os valores do reino no mundo presente e acontece que não é compatível. Não tem como encaixar os valores desse mundo nos valores do reino, eles são incompatíveis. William Barclay, ele disse o seguinte: os discípulos estavam pensando acerca do reino de Jesus em termos de um reino terreno em si mesmos, como os principais ministros de Estado. Então, é muito interessante a maneira como ele apresenta aqui. Mas a questão é, onde que nós nos encontramos nessa história? E para isso eu quero te fazer algumas perguntas. O que faz o seu coração cantar? O que te deixa feliz? Será que são os elogios que te deixam feliz? O reconhecimento? Será que você é alguém que precisa de validação o tempo todo naquilo que você faz? Sem isso, será que você se sentirá pequeno e insignificante? Você busca competir em tudo para poder mostrar que é grande, que é poderoso? Você se gloria nos seus feitos? Você se acha superior a seus irmãos? É esse o seu caminho? Porque pode ser que nós nos vemos nessa história, porque o tempo todo a gente também está nessa luta, querendo competir e ser maior, querendo sempre falar por último, querendo sempre ter a história mais divertida, o fato mais intenso, a experiência com Deus mais profunda, o conhecimento mais amplo. E pode ser que o tempo todo a gente está tentando atrair atenção para nós. E é muito interessante esse texto que Jesus, ele age aqui como aqueles pais que fazem a pergunta para o filho já sabendo da resposta. Porque Jesus vinha com eles pelo caminho. E aí certamente Jesus ouvindo, né? Porque eles estão se exaltando, mas eu quero ouvir deles. Aí Jesus pergunta assim: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Porque fato é que chamou a atenção essa discussão. Mas ao invés de uma resposta, o que Jesus teve foi o silêncio deles. E por quê? O texto diz: porque certamente eles ficariam envergonhados de contar. Certamente eles sabiam que o que eles fizeram, o que eles falaram, isso aí não ia agradar a Jesus não. Então eles iam receber um puxão de orelha ali. Eles seriam exortados por Jesus. Mas acontece que o silêncio dos discípulos foi uma confissão sem palavras. Quem cala consente. Jesus já sabia de tudo, só perguntou só para poder ouvir. Tanto que o sermão veio mesmo assim, mesmo sem eles dizerem o que eles estavam conversando, Jesus foi lá e trouxe a exortação. O chamado para fazer o nome grande, queridos, a gente tem que entender, o tempo todo nós que queremos lutar por ser grande, queremos chamar a atenção e ser o melhor naquilo que a gente faz, a gente tem que entender que o chamado para fazer o nome grande foi a proposta da serpente para a mulher. Foi a proposta de Satanás para Jesus quando o tentou. Então, queridos, certamente esse não é o chamado de Jesus para você.
Esse é o chamado para a corrupção do seu coração. O chamado do Evangelho é extremamente diferente. No reino de Deus não é assim que as coisas funcionam. Provérbios 16:18 nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E Jesus responde a essa mania de grandeza assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou seja, queridos, grandeza no reino de Cristo é alcançada por meio de serviço e união com o Senhor Jesus. A ideia de subserviência aos outros, ela é tão central no pensamento de Jesus que ele foi pensado e rememorado em quase todas as camadas do cristianismo primitivo. Tanto nos livros que estão contidos no cânon bíblico, como até mesmo nos escritos dos pais da igreja. Então, todo mundo que estava lá muito próximo ali de Jesus, do período que Jesus esteve aqui na face da terra, vivendo como homem, todos eles falaram bastante sobre humildade, sobre servidão, sobre aquilo que Jesus nos ensina e que a gente muitas vezes tem um coração muito endurecido para obedecer. A palavra para servo é diáconos no original. E ela é uma palavra grega comum para o fato de servir à mesa, para ser um mordomo. Isso se refere a uma devoção pessoal no servir, em oposição ao fato de ser escravo. Então é diferente uma coisa da outra. Se é escravo, mas ele é um escravo voluntário, um escravo que tem a liberdade, é um escravo por amor, é o doulos lá da orelha furada, então é diferente uma coisa da outra. E como nós já vimos no mundo antigo, nas mensagens anteriores que disseram, o mundo grego, ele considerava o servir como algo indigno, que diminuía a pessoa. Então os estudiosos, os inteligentes, eles sempre colocavam essa questão do serviço como algo indigno, que diminuía a pessoa. Os mais inteligentes, eles usavam apenas a voz, a inteligência, serviços braçais, questões de serviço. Isso aí era para pessoas inferiores. E é assim que as outras sociedades compreendiam essa questão do serviço. E a postura de servo, ela é uma manifestação visível da realidade do amor de Deus. O serviço aos outros é o principal caminho por meio do qual os cristãos imitam e cumprem a missão de Jesus. Marcos 10, 43 a 45 nos ensina um pouquinho sobre isso. Muitos querem imitar Jesus em muitas coisas, mas aqui está o caminho que Jesus nos ensina. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e o fez entregando a sua vida no nosso lugar. No reino de Deus, os valores eles são invertidos e contradiz completamente o que o mundo impõe por valor. No reino de Deus, a pirâmide social ela está invertida. Ela está de ponta cabeça, o maior é o menor. O único estandarte de grandeza que foi erguido por Cristo foi a bandeira da humildade. E como temos dificuldade com isso? A.W. Tozer, ele disse algo muito interessante, é uma frase um pouquinho mais longa, acompanhe aí comigo. Olha só o que ele disse. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se
para que possa estar cheio. Admite estar errado, para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível. Ouve o inaudível. E conhece o que excede todo o entendimento. E é isso, queridos. O segundo ponto que eu chamo a atenção na mensagem é o rebaixamento dos outros. Ele está expresso dos versículos 38 a 41. E aqui fala um pouquinho sobre João. João está percebendo lá os discípulos tomando esse puxão de orelha e sendo exortados, e ele chega e entra na conversa também, e sobrou até para João aqui. Porque não diferente dos outros que competiam para saber quem era o maior, Jesus aqui ele também recebe a informação de João de uma pessoa que ele realizava grandes feitos em nome de Jesus, mas ele não tinha carteirinha de discípulo. Não, ele não fazia parte do clube apostólico. E aí com isso, o que João e os discípulos fizeram? Eles deram uma carteirada nele, proibindo ele de continuar a exercer o bem em nome de Jesus. Essa pessoa não era um deles. Eles eram seguidores de Jesus pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas olha só como eles já estavam aqui com as asinhas de fora, a ponto de dizer que esse homem não nos seguia. Olha como eles dizem. Esse homem não nos seguia, Jesus, e é por isso que a gente proibiu ele. E aí? Estamos certos? Queridos, esse era um eco do ego inflado deles, que assim pensavam. Porque na teologia de João, apenas o grupo deles estava com a verdade. Eles pensavam que apenas os discípulos tinham o monopólio do poder de Deus. Nós somos o suprassumo da parada aqui. Se quiser falar com Deus nessa bagaça, é com a gente que você tem que vir procurar aqui. Por trás dessa fala de João, está também aqui um desejo de grandeza. E a grandeza nós não obtemos apenas fazendo grandes feitos, mas também rebaixando os outros. Por quê? Porque se eu rebaixo todo mundo está rebaixado, e apenas eu fico de pé, eu vou me destacar. É impressionante, queridos, como muitas pessoas gostam de se promover denegrindo a imagem do outro. Nós somos bons e rápidos em fazer com que o outro fique mal, rebaixando, podendo até dar aqueles elogios insultuosos. Sabe o que é isso? É quando a gente elogia uma pessoa, mas nós não queremos que esse elogio faça com que ele se sinta bem. Pelo contrário, porque junto com o elogio, vem ali também expressa uma intenção de rebaixá-lo. É aquele elogio que às vezes você escuta e você fica assim, ué, será que ele me elogiou? Ou o quê? Do tipo assim, a pessoa chega para você e diz assim, você é mais inteligente do que parece. Ou, quando você encontra aquela amiga que fazia muito tempo que você não via, você diz assim para ela, nossa, eu quase não te reconheci, você está tão bonita. Ou você olha para ela e diz assim, que roupa charmosa, eu não sabia que ainda fazia desse modelo. Ou, para um colega de trabalho, você chega e diz assim, parabéns pelo seu serviço, mas quando você quiser melhorar isso que você faz, eu estou aberto para sugestões. Ou aquela que você diz para sua nora, puxa, você cozinha tão bem, mais alguns anos e talvez você chegue perto do meu nível. Ou você que diz assim, seus filhos se comportam bem, claro, mas eles não têm que lidar com o que os meus filhos lidam.
Seminarista e pastor também faz isso, sabia? Chega para poder elogiar um seminarista e diz assim: excelente sermão para um aluno de primeiro ano. Vocês percebem? Aqui os elogios insultuosos, que junto com o elogio vem aqui expresso essa situação de rebaixar o outro. Queridos, enfim, a nossa criatividade não tem limite quando se trata de rebaixar os outros. Quais são as formas que você faz força para que os outros não apareçam e você brilhe mais? Quais são as formas? Esse é o caminho do nosso coração. Essa é a nossa natureza pecaminosa. A gente não consegue, muitas vezes, simplesmente se deparar que a pessoa é boa no que faz. Alguém vem para poder elogiar para a gente começa a procurar o pelo no ovo. Não, mas peraí, alguma coisa de errado ele faz. Vamos pesquisar. Vamos buscar melhor. Não, mas olha só a cara dele, olha o peitão estufado. Ele está se achando que... Não, para Deus já não serve. Ele é muito arrogante. E o tempo todo a gente fica procurando algo para poder rebaixar as pessoas. Queridos, os versículos 14 a 29, aqui desse texto do capítulo 9 mesmo de Marcos, apresenta o fracasso dos discípulos quando eles tentam expulsar um demônio que possuía um garoto. Então esse garoto, ele tinha lá um demônio que possuía ele, e esse demônio jogava ele no fogo, e algumas vezes na água, com a intenção de matá-lo. E aqui nesse texto vai mostrar que os discípulos tentaram de tudo, e não conseguiram. E aí na hora que eles encontram alguém que consegue fazer aquilo que eles não conseguiram, o que eles fazem? Eles o proíbem. Quem é você para que faça o que a gente não conseguiu? Olha só que coisa feia. É como se eles dissessem o seguinte: eu prefiro que aquele homem fique endemoniado do que alguém que não é do nosso grupo venha receber o crédito. Prefiro que o problema não se resolva do que alguém resolver que não seja um dos nossos. E queridos, não fique assustado com isso, não, porque isso se encontra em praticamente todas as esferas da sociedade. Seja na igreja, no mundo corporativo, na família, enfim, isso está presente na vida. O tempo todo a gente está torcendo para que algo dê errado, porque não sou eu que estou fazendo. Chega alguém lá dizendo, não, pode deixar que eu resolvo. Resolve, tomara que não dê certo. E o tempo todo a gente está torcendo para as coisas darem errado, porque alguém pode receber o crédito, e não vai ser a gente, não vai ser um dos nossos. Nós ressentimos quando homens que não pensam 100% como nós tenham sucesso, e nós procuramos diminuí-los. Nós insistimos e acreditamos na mentira desse mundo que diz que você vai ser grande se fizer com que aqueles que estão perto de você pareçam pequenos. E o tempo todo a gente acredita nessa mentira. E assim, como esse seleto grupo, existem muitos dentro da igreja que se acham assim. A última bolacha do pacote. O problema é que a última bolacha do pacote sempre está quebrada e esfarelada, mas ainda assim, tem alguém que acha que é bom ser a última bolacha do pacote. Existem igrejas também que são assim, que acham que eles são o certo e todos os demais são os errados. Existe posição teológica que é assim, não, eu que conheço Deus do jeito certo, os outros ali, eu às vezes até falo, nem é crente ainda. E tem muitos que pensam desse jeito. Muitos têm Deus como se fosse um patrimônio exclusivo da denominação. Agem com soberba e desprezam todos os outros que não se encaixam no seu padrão, no seu cânon da religiosidade, na sua vara de medir. Tem muitos que são assim, exatamente assim.
Ah, esse aqui é meu irmão, aquele lá não, é primo. Esse aqui é um autêntico discípulo. Esse aqui, coitado, né? Um dia ele se converte ainda. Há muita comparação e inveja disfarçada de zelo. Muita comparação e inveja disfarçada de zelo. A inveja é o veneno mais silencioso no ministério. Quem tem dimensão do corpo de Cristo celebra o que o outro faz para Deus para o bem do corpo de Cristo, porque está ligado a Ele. Quem tem a dimensão do corpo de Cristo, ele fica feliz com qualquer feito para o bem do corpo de Cristo, porque eu sou um com Ele. Deus conhece a motivação presente em nossas vidas, no que fazemos e no que falamos. Deus conhece a motivação. O ministério não é sobre brilhar, é sobre servir. Porque quem quer brilhar, exclui. Quem quer servir, inclui. É muito diferente uma coisa da outra. Como bem disse o pastor Tiago Mates, a diferença entre excelência e perfeccionismo é o foco. Excelência, foco em Deus. Perfeccionismo, foco em mim. Não, ninguém sabe fazer, só eu. Não, deixa que eu faça, sai daqui. Poxa, eu não dou nada para ninguém fazer, porque não vai sair do meu jeito. Caramba, hein? Eu não sabia que era sobre você. Eu pensava que tudo fosse sobre Cristo. Nós temos um chamado para a excelência através do serviço. Jesus, nesse caso, ele orientou que não proibissem aquele homem. Ou seja, deu uma responsabilidade para eles. Volta lá e desfaz o que vocês fizeram. E a partir disso, absurdos aqui também são ditos sobre isso. De que todos podem falar o que bem entender e que não precisem ser combatidos. E nem mesmo evitados. Fala o que você quiser e está tudo certo. E é óbvio que não é isso que o texto está dizendo. É óbvio que Jesus ele não está dizendo que os hereges, que as escrituras alertam tanto em outros textos, que eles devam ser considerados legítimos seguidores de Jesus. Não é isso aqui que está falando. Não, quanto mais Jesus, melhor. Aí o camarada um dia está numa igreja protestante, um dia está na igreja católica, outro dia ele está num centro espírita, outro dia ele está lá numa religião mística, porque todo mundo está falando sobre Deus. E está tudo certo. Quanto mais Deus, melhor. Não é isso. Jesus ele não está dizendo, olha, vale tudo, desde que coloque o meu nome no meio. Não é isso que ele está dizendo. Jesus não está autorizando aqui um charlatão para que venha explorar o povo e arrancar dinheiro deles. Alguém para que venha ensinar falsas doutrinas, não é isso. Quando Jesus, dentro da sua soberania, diz para não proibissem esse, é porque conhecia a motivação, conhecia o dom que foi dispensado ali naquela vida. Tanto que ele vai dizer, ninguém que faz milagres em meu nome vai sair logo na sequência falando mal de mim. Ou seja, eu marquei a vida dele. Eu marquei a vida dele. Jesus ele não comunga com erros doutrinários. Ele não aprova universalismo e nem ecumenismo, não é isso. Não há unidade espiritual fora da verdade. Contudo, nós não podemos proibir ou rejeitar outros pelo simples fato de que não pertencem ao nosso grupo. O corpo é de Cristo e não nosso. Ei, o corpo é de Cristo, não é seu não. Discípulos, o reino é maior do que o que vocês pensam. É muito maior. Queridos, nós precisamos saber que há outros vivendo o ministério de maneira séria, tementes a Deus,
e para a glória de Deus, mesmo que não seja do nosso agrado. Nós não somos exclusivos. A hora que nós começarmos com essa mentalidade que só a gente é o certo, só a nossa igreja que é certa, só o jeito de eu fazer que é o jeito certo, aí você pode ter certeza que você já começou a ir para o buraco. Não tem mais Deus aí. Aí já não tem mais excelência, já é perfeccionismo. Não é mais sobre Jesus, é sobre você. A esperança da igreja não é você. Ela não está na sua fidelidade, no seu conhecimento teológico, na sua santidade, na sua piedade, mas está naquele que nos faz, naquele que nos chama, naquele que nos levanta quando caímos, naquele que não precisa de nós, e se Ele nos usa, Ele usa pela misericórdia e pelo amor dEle. Não importa de onde você veio, importa para onde o seu coração está apontado. Se o seu coração está apontado, direcionado para o Senhor Jesus, porque há pessoas que parecem conosco nessa vida. De repente você olha para o seu amigo que estuda com você, para o seu vizinho que está lá perto de você, para aquela pessoa que trabalha com você, e ele parece muito com você. Ele possui até mesmo os mesmos gostos, você gosta de conversar com essa pessoa. Mas se ele não tem o coração apontado para Jesus, nós não caminhamos para o mesmo lado. Porque existe um depois. Existe uma vida eterna. E também é verdade que pode ter gente que não parece nada com a gente. Não tem os mesmos gostos. A gente vai conversar, o papo não flui. Mas acontece que dia após dia, a gente está caminhando um na direção do outro. Por quê? Porque nós estamos indo até Jesus. Nós caminhamos até Jesus. Então até mesmo coisas que são diferentes, que não são do nosso gosto, que não são do nosso agrado, que não é do nosso jeito de pensar, pode convergir em Jesus. Mas também é verdade que não é porque algumas pessoas usam o nome de Cristo que essas pessoas estão caminhando em direção a Jesus Cristo. Tem muita gente falando em nome de Jesus, mas que não tem nada de Jesus. Contudo, nós precisamos celebrar o fato de que nós pertencemos a um reino que é maior do que nós. Jesus, ele dá um exemplo de como outros seguidores podem ser úteis em situações de necessidade dos discípulos. Ele diz assim: pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Queridos, o copo de água, ele era considerado um sinal mínimo de hospitalidade naquele período, que podia ser dado até para o inimigo. Provérbios 25, 21 diz sobre isso. Depois em Romanos, Paulo traz à tona novamente esse mesmo texto. E o que Jesus está dizendo aqui é que, mesmo sendo o mínimo, não passará despercebido, haverá recompensa. Todo mundo que faz o bem para outro haverá de ser recompensado, mesmo no mínimo. Mesmo na água que você dá até para o seu inimigo, não vai deixar ele com sede. Até mesmo no mínimo haverá recompensa. E o terceiro e último ponto que eu chamo à tona é incompletos para a glória de Deus. Isso se encontra dos versículos 35 a 37, que diz assim: e Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Queridos, nós estamos equivocados se nós imaginamos que as sociedades gregas e judaicas enalteciam as virtudes da infância como nós fazemos nas sociedades modernas, no geral.
Porque hoje em dia as crianças parece que eles viraram os reizinhos da família, né? Não é tão diferente? Criança pode tudo, né? Você vê alguns pais que às vezes você não fica com vontade não é nem de bater no pai e na mãe, na criança, é no pai e na mãe, né? Fala, precisava de dar uma pisa nesse pai aqui, olha só a postura do camarada. E naquele tempo não era assim. No judaísmo, as crianças e mulheres, elas não faziam parte assim, com grande eminência, da sociedade. Pelo contrário, eles eram meio que coadjuvantes. Em primeiro lugar está o homem, então precisa de ter um homem para poder ter a mulher e a criança. Então tudo estava o foco sobre o homem. O contexto cultural dos discípulos, ele informava que uma criança, ela não era somente fraca, porque uma criança era mais fraca do que um adulto. Mas também que ela era incapaz de obedecer à própria lei. Então, como toda a ênfase deles estava na obediência da lei, a criança, você não sabe o que é isso ainda, fica quieto aí, moleque. Então, não tinha muita voz ativa, muita importância naquele período ainda, uma criança. No mundo greco-romano, uma criança era considerada um ser insignificante. No mundo greco-romano, uma criança era considerada um ser insignificante, ganhando importância apenas depois que fosse treinada e educada. Treinou, educou? Ah, tá bom, agora vem cá. E é muito interessante que Jesus ele sempre traz as crianças para os seus ensinamentos, né? Parece que onde Jesus estava falando sempre tinha uma criança por perto. Aí Jesus, vem cá, moleque, pegava o moleque no colo e começava sempre ali trazer esse ensinamento sobre a criança, né? E Jesus ele toma então essa criança nos braços e Jesus ele está ensinando não meramente uma lição de humildade aqui, como supõe com frequência, mas de como crianças e pessoas que a sociedade considerava insignificantes deveriam ser recebidas pelos discípulos de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento aqui. E tanto em aramaico como no grego, o termo criança, ele pode significar também servo. Além de criança, servo. Indicando assim alguém sem posição de autoridade, que vivia à mercê dos outros. Jesus ele está aqui orientando e ordenando que os seus seguidores tratem bem todas as pessoas, até mesmo as crianças. Mostrando que o serviço mais aceitável, ele é aquele que é feito para quem não pode retribuir. É isso que Jesus está ensinando aqui. O serviço mais aceitável é aquele que você faz para quem não pode retribuir. Porque todos nós servimos. Isso é fato. Você serve. Eu sirvo. Mas a questão é, com qual motivação nós servimos e a quem servimos? Porque a gente não serve qualquer um. Você serve qualquer um? Não. A gente escolhe quem a gente quer servir. A gente gosta de servir quem pode nos retribuir. A gente gosta de investir o nosso tempo, o nosso dom, de ter ali o nosso empenho para alguém que vai reconhecer e fazer algo por nós depois. Nem que seja ficar enchendo a nossa bola. Ficar babando o ovo depois. A gente gosta disso. Em Mateus 25, do versículo 31 a 46, Jesus nos ensina que ele se oculta no pobre e no necessitado, a ponto de dizer que ele teve fome, teve sede, que ele foi forasteiro, que ele estava nu, enfermo, preso. Ou seja, o que Jesus nos ensina ali? A nossa resposta a esses é também a nossa resposta a Deus. A nossa resposta a esses é a nossa resposta a Deus. Ali ele vai separar em dois grupos, dizendo a mesma coisa. Tive fome e você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. E para outros ele vai dizer, tive fome e você não me deu de comer. Tive sede e você não me deu de beber. E os discípulos ficam ali um tanto assustados e perplexos a ponto de dizer, Senhor, quando que
Você esteve nessas condições? Ou seja, se nós soubéssemos que era o Senhor, você acha que a gente não ia dar? Você acha? Queridos, a lição aqui é que os discípulos não devem ser como crianças, mas ser como Jesus que as abraça. Aqui nesse texto, a lição é essa. Jesus está ensinando para os discípulos aqui que eles não devem aqui nesse texto ser como crianças, mas ser como Jesus que as abraça. É Jesus e não a criança que aqui demonstra o que é ser servo de todos. Quem faz o bem a um que não pode retribuir, ele estará desencadeando, segundo o texto, uma reação em cadeia que move o céu. Jesus está dizendo, quando você faz a um pequenino, é a mim que você está fazendo. E quem faz a mim não é a mim que está fazendo, mas ao Pai que me enviou. E amados, nós somos incompletos sim. Nós precisamos de Deus que nos completa. E nós precisamos uns dos outros, porque no outro Deus está. E é se doando verdadeiramente que identificamos quem nós somos. Você quer saber quem você é? Presta atenção como que você trata quem não pode fazer nada por você. Como a atenção que você dá para o caixa do supermercado, para a pessoa que está colocando as suas compras na sacolinha, para aquela pessoa que te aborda na rua, para aquele que vem lá para poder te entregar um papel lá no farol, que você, quando vê ele chegando, você sobe o vidro correndo, porque não quero papel não. Observa como você trata aquele que não pode fazer nada por você. Aí você vai saber quem você é. Se nós precisamos servir, é prova que o outro é incompleto. Se nós precisamos que os outros nos sirvam, é prova que nós somos incompletos. A completude do corpo de Cristo está no coletivo e no nosso Senhor, como cabeça do seu corpo. O C.S. Lewis, ele disse uma frase bem pequenininha, mas muito profunda. O bem de um ser é ser o bem de outro. O bem de um ser é ser o bem de outro. O Senhor Jesus te pergunta hoje, o que vocês estão fazendo por mim? Ele pergunta para você nessa manhã, porque ele se oculta no pequeno. Ele se oculta no necessitado. Ele se oculta naquelas pessoas que não podem viabilizar o seu caminho. O que vocês estão fazendo por mim? Se contente em ser incompleto. E exerça o seu chamado com humildade, entendendo que o propósito de Deus por meio do corpo, por meio do serviço, é de glorificarmos o seu santo nome. Ele nos capacita e usa as nossas vidas em favor do próximo. Ele capacita as pessoas e usa as suas vidas em nosso favor. Só existe grandeza verdadeira em Cristo. Glória seja dada a Deus, somente a Deus.